No vídeo de hoje eu quero falar sobre os benefícios do jejum para minha vida, não só para minha vida física, para o meu corpo, mas para minha alma e para o meu espírito. O jejum, ele é reconhecido pela ciência como uma prática muito boa para a saúde. Olha só o que a ciência diz. O jejum, ele traz benefícios para a nossa saúde que são apoiados por pesquisas científicas, incluindo a melhora da saúde metabólica e o apoio à perda de peso, a proteção cerebral, dentre outras coisas. E aí, aqui vem falando que cada quantidade de horas, o jejum pode fazer algo diferente do nosso corpo. Olha, estimula a autofagia. Jejum ativa a autofagia, é um processo de limpeza celular, um processo que ajuda a célula remove componentes danificados e promove rejuvenescimento celular, contribuindo para um envelhecimento mais saudável. O jejum é bom para a nossa saúde cardiovascular. O jejum é bom para a nossa saúde mental, para a clareza mental. O jejum reduz as inflamações do nosso corpo. O jejum é importante para tantas outras coisas que eu vou deixar depois para vocês aqui. A parte científica disso, mas esse canal é para falar sobre espiritualidade, sobre as minhas experiências com Deus, sobre o que Deus vem me ensinando ao longo do tempo. E o jejum é uma prática, como é que fala? O pastor Luciano Subirá, ele fala sobre isso, sobre o jejum bastante. E ele fala que é algo que a gente precisa exercitar sempre na nossa vida. Eu vou lembrar a palavra depois, que ele usa uma palavra específica para isso. E é uma dinâmica que a gente precisa usar porque ele nos ajuda a ter um alinhamento com o Pai. Eu vim descobrindo através das práticas de jejum que eu posso ouvir a voz de Deus, que eu posso ver anjos, que eu posso sentir o Espírito Santo, que eu posso tantas coisas que, por não ter clareza mental, eu não conseguia entender. E essa clareza mental, ela veio como? Essa clareza mental, ela veio através do jejum. Meio que o jejum desintoxica o nosso corpo, desintoxica as nossas células, ele rejuvenesce, ele renova as nossas células e as cerebrais, principalmente. Então, quando a gente está jejuando, eu percebo claramente como que a minha mente funciona, como que eu enxergo coisas que eu não enxergava antes. Sabe, como se estivesse descortina, rasga um véu de coisas grandes, coisas maravilhosas. O jejum, ele abre portais, ele abriu portais na minha vida que me fizeram entender que existem muitos caminhos pelos quais eu posso percorrer para chegar a uma evolução. E através do jejum também que eu consegui ter experiências sobrenaturais. Foi através do jejum que eu recebi dons. O dom das linguagens, por exemplo, veio com jejum, com a disciplina. Lembrei a palavra disciplina, veio com a disciplina do jejum. Mas quando eu comecei a jejuar é muito difícil, muito mesmo. Porque eu passava mal, eu achava que eu ia desmaiar, eu tinha tontura. O nosso corpo, ele tá viciado em açúcar, o nosso corpo, ele tá viciado em carboidrato, o nosso corpo, ele tá viciado em gordura, o nosso sistema, ele é viciado. E nós fomos crescendo, entendendo que a comida tem que estar o tempo inteiro presente na nossa vida. E o jejum, ele abre um portal pra gente, que faz entender que o alimento espiritual é muito mais importante do que os outros. E aí, quando eu tô em jejum, a minha mente fica tão clara que eu começo a entender coisas que, olha, há décadas eu estava tentando entender e não conseguia. Quando eu faço jejum, pelo mínimo de horas que seja, eu percebo que eu fico mais ativa. E daí a gente fica pensando, quanto mais eu como, mais energia. Não, é o contrário. Quando eu faço jejum, eu fico com tanta energia. Eu comecei com jejum
de poucas horas, de 4 horas. Foram os primeiros jejuns que eu fiz quando eu comecei, né, tentar desenvolver essa disciplina. E eu comecei com jejum de poucas horas, de 4, depois eu ampliei para 6, e aí eu ampliei, eu fiz o jejum de 12, que é onde começa, né, a partir das 12 horas, fazer essa autofagia, essa renovação de células. O nosso organismo entende que como não está entrando comida, ele precisa buscar energia, ele vai matando as células ruins, as células velhas, as células que não estão tão boas, e ele vai revigorando a gente. E aí eu descobri que ao invés de eu ficar cansada, eu ficava mais ativa. No começo eu tinha muito medo de desmaiar, eu fui entendendo que não, eu não desmaiava. E que as experiências com o Pai, elas foram aumentando, quanto mais eu aumentava essa disciplina do jejum. E aí eu passei de 12 para 14, aí eu fui aumentando aos pouquinhos. Cada jejum que eu fazia, eu ia aumentando aos poucos. Aí eu consegui ficar 24 horas. Eu fiz alguns jejuns de 24 horas já, e aí eu fico só na água. E aí agora eu aprendi que eu posso tomar um pouquinho do café, o café preto também sem açúcar, porque me dá muita dor de cabeça se eu tirar, e a gente é viciado, na verdade, né? Em açúcar, em café. Então eu tomo um pinguinho, assim, mas bem pouquinho mesmo, café preto de manhã, pra não me dar dor de cabeça, e ao longo do dia é água, só água. Eu consegui fazer de 24. E o jejum mais profundo que eu já fiz foi só bebendo água com 3 dias de duração. 3 dias, são 72 horas. Esse foi o mais profundo que eu já fiz. Jejum sem comida nenhuma. Mas eu já fiz alguns jejuns, por exemplo, de Daniel, que é o de 21 dias. Então eu tirei arroz, feijão, doce. E aí eu fiz só parcial, eu fiz uma parte do dia. Por exemplo, eu fiz 21 dias no período das 6 da tarde até as 8 da manhã, não comendo doce nem carboidrato, só comendo ou uma fruta ou alguma verdura. Eu já fiz várias vezes esse, que quase que o jejum de Daniel, né? Porque de Daniel ele tirava todas as iguarias do reino, e eu, na verdade, só tiro das 6 da tarde, das 18 às 8 da manhã. Então eu faço o parcial de Daniel, já fiz vários desses de 21 dias, tirando mais doce, fritura, carne. Nesse eu tive muitas respostas, inclusive quando eu recebi o batismo com um dom de línguas, foi num desses jejuns de Daniel. Eu fiquei 20 dias, no 20º dia, que eu tava, né, na véspera de terminar, eu fui batizada e eu fui selada com dom de línguas, e foi muito lindo mesmo. Então eu fui entendendo que quanto mais eu jejuava, mais Deus abria a minha mente. Quanto mais eu jejuava, mais clareza eu tinha. E quanto mais eu jejuava, mais eu enxergava o mundo espiritual. Enxergava o mundo espiritual do lado bom, mas eu também enxergava coisas que não eram tão boas. E a gente tem uma tendência a não querer sair da zona de conforto, a querer ficar nesse comodismo. E é complicado isso, porque se eu não estou contente com a vida que eu tenho e eu quero que ela melhore, fazendo sempre as mesmas práticas, tendo sempre as mesmas atitudes, eu não vou conseguir mudança. Se eu quero mudar, eu preciso começar com pequenos hábitos para que essas mudanças venham. Se eu faço todo dia a mesma coisa, a minha vida vai ser essa mesmice sempre. Então eu disse para Deus que eu queria evoluir, que eu estava cansada de viver como se fosse naquela corrida dos ratos, sabe, aquela coisa de gira, aquele looping, vai e vem, estava sempre na mesmice, sempre cometendo os mesmos erros, sempre sentindo os mesmos receios, sempre me arrependendo por algumas coisas. E eu falei para o Pai, para o Abba, para o nosso Deus, para o meu Deus, que eu queria mudar, que eu queria mudança. Algumas coisas, por exemplo, na minha vida, na parte de relações, de relacionamentos, eu queria mudança. E aí eu comecei a perguntar, Pai, o que eu preciso fazer para que essas mudanças comecem a acontecer? O que eu preciso fazer para ouvir do Senhor quais são as novas estratégias para que essas mudanças cheguem? Porque só orar não estava resolvendo. Eu entendi que eu precisava buscar outros mecanismos, outras formas, outras estratégias para conseguir o que eu estava pedindo para Deus. E Deus, Ele é tão sábio
onisciente, onipotente, onipresente, são os grandes atributos do nosso Pai. Ele é tão sábio que ele deixou escrito na Bíblia todo o manual de que eu e você precisamos para saber sobre como agir, sobre o que fazer para as coisas darem certo. E aí eu fui entendendo que eu precisava ler a palavra. Eu já tinha buscado, já tinha feito 2 anos de teologia, que é aquele curso básico de teologia de 2 anos. Eu já tinha lido a Bíblia inteira, mas algumas coisas na minha cabeça ainda ficavam meio que sem resposta. E foi através do jejum que eu comecei a ter as respostas. Audivelmente, a gente pode ouvir Deus, de verdade. A gente pode ouvir anjos. E eu comecei a ver coisas, Deus começou a trazer pessoas para a minha trajetória que antes eu nem imaginei que pudessem chegar até mim, ou que eu pudesse ter contatos com essas pessoas. E começaram a aparecer pessoas no meu caminho que destravavam bênçãos, que destravavam coisas que eu estava pensando, que eu estava há muitos anos pedindo, mas eu achava tão distante, tão impossível. Embora crendo que Deus é o Deus do impossível, o jejum destravou. Por exemplo, eu queria escrever meu livro. E aí eu fui ver que para publicar o meu livro ia sair muito caro. E eu tinha muitas contas, muitas outras coisas para fazer. E eu tinha prioridades de vida, na verdade. O livro é um sonho, era um sonho, né? E aí eu comecei a pedir para Deus, nos momentos de jejum, para Deus preparar todas as coisas e colocar pessoas na minha linha que destravasse isso. Eu queria publicar meu livro e eu publiquei o meu livro. Eu publiquei o meu livro, eu vou deixar a foto do meu livro aqui para vocês. Publiquei o meu livro e o meu livro hoje, a gente já vendeu muitas cópias. Muita gente hoje me conhece por causa desse livro e por causa do Curadas e Antenadas, que está aqui também, a minha outra página aqui no YouTube. Depois vocês podem ir lá. E que eu comecei a ministrar a vida de outras pessoas, falando como terapeuta, psicanalista cristã, como psicopedagoga e professora de educação especial, mas eu comecei a falar sobre o autodesenvolvimento no sentido cristão, para as mulheres principalmente. E como Deus tem sido misericordioso comigo, como Deus tem sido abençoador, galardoador na minha vida, porque Ele simplesmente me disse: comece com o que você tem, e eu vou desbravando, abrindo caminhos, eu vou colocando pessoas, eu vou colocando palavras na sua boca, e assim tem sido. Deus tem colocado palavras na minha boca para estar aqui, nesse Terapia Cristã, para estar lá no Curadas Antenadas, que é o outro canal daqui do YouTube. Tem muita coisa lá sobre ansiedade, sobre transtorno de personalidade narcisista, sobre relações tóxicas, sobre depressão. Tem muita coisa lá, porque lá eu falo mais fundamentada na psicanálise cristã. Aqui não, aqui eu queria dar testemunhos mesmo. Embora sendo psicanalista, eu queria mesmo dar testemunhos aqui. Então o jejum, se você não começou a fazer, eu te aconselho que comece. Ele vai limpar não só o seu corpo, ele vai te livrar de doenças. Porque quando você faz a autofagia, que é esse período longo de jejum, que está aí renovando suas células, você se livra de doenças. Você sabia que pacientes com câncer, por exemplo, eles começam a aderir a essa prática de jejum? É lógico que com o olhar clínico, médico, e eles percebem grandes mudanças. Mas eu comecei a estudar muito sobre o jejum e o que acontece? Poucos médicos falam sobre ele. Por quê? Porque o jejum, ele é de graça. O jejum, ele não traz lucro para a indústria médica e farmacêutica. O jejum, ele é tão de graça que ele é algo que só pode ter sido o nosso Deus a nos ensinar. Ele já ensinou jejum de Esther, o jejum de Daniel, o jejum de Jesus, o jejum de Moisés, o jejum de vários outros da Bíblia. Os heróis da fé, com certeza, jejuavam. O jejum é gratuito. Jejum é uma arma potente que Deus deixou para mim e para você. E eu quero muito que você entenda isso. Quando você começar a jejuar, as portas se abrirão.
E eu não estou falando só de prosperidade financeira, mas virá tanta prosperidade para a sua vida que você vai falar, meu Deus, bem que a Alessandra disse, você vai voltar aqui para dar o seu testemunho. Se você tem algum testemunho com jejum, eu quero saber. Conta pra gente. Com certeza a sua história pode ajudar outras pessoas. Então, digita aqui nos comentários a sua história, o que você viveu com o jejum, o que você aprendeu, o que você recebeu através dos jejuns. É muito importante você entender que o jejum, ele não é só pra gente pedir coisas, mas o jejum, ele é para nos alinhar espiritualmente. O jejum é para tirar as escamas dos nossos olhos, tirar os tampões espirituais dos nossos ouvidos e clarear a nossa mente. Não só espiritualmente, mas em todos os aspectos. Então, que você também venha aderir a essa prática do jejum, a essa disciplina do jejum. Vem com a gente, se inscreve nesse canal, deixa o seu like aí e conta pra mim qual é a sua história com relação ao jejum. Beijo, fica na paz.